Então, assim, feitas essas apresentações, nós vamos falar um pouco sobre os fundamentos, né? Antes de a gente entrar na proposta propriamente dita. Sim. Tá. Bem, é só para dizer que, como está planejado aqui um intervalo, né? Essa parte introdutória que a gente vai falar, ela se constitui da ARPANET, que é o embrião da internet, que em 10 minutos está resolvido isso. Depois a gente entra na internet, alguns aspectos que a gente vai utilizar depois, e depois da internet ainda tem mais coisas, mas aí vai dar uma paradinha para dar uma relaxada. Bem, falar da ARPANET. Por que falar da ARPANET? Primeiro, para dar uma contextualizada, saber onde é que a gente está pisando, né? Eu acho que esses 10 minutos vale a pena investir esse tempo para ter um fio condutor do início até onde a gente quer chegar. E também porque falar da ARPANET é falar da internet, né? Primeiro que a ARPANET é como é que a gente chama? Acrônimo, né? É uma junção de termos. O primeiro, ARPA, vem da palavra inglesa, que significa Agência de Pesquisas em Projetos Avançados, né? O NET vem de Network. Então nós estamos falando de uma rede de computadores, né? Não exatamente no sentido que a gente hoje entende como rede de computadores, que é uma rede de computador dessa agência, né? Da ARPA. Essa preposição da, ela tem um sentido que foi criado lá, né? E tem um sentido também que primeiramente foi usado por eles. Então seria uma rede de computadores criada nessa agência de pesquisa e inicialmente, né, desenvolvido por eles. O objetivo, né, de se criar uma rede dessa era militar, né? Eles viviam o período anos 70, anos 60, então a gente estava num período que se chamou de Guerra Fria, e havia uma grande preocupação com a importância da comunicação, que isso já é um ponto que a gente vai levar para a nossa apresentação central, né? Eles já davam uma importância muito grande à comunicação, a tentar fazer fluir a informação sem ruído e sem interrupção. E eles procuravam uma rede, uma forma que ela não tivesse um ponto central, que seria um ponto de vulnerabilidade. Se você tivesse uma rede com um ponto central, ao atacar esse ponto central, você quebrava a rede toda. Então a ideia é que a rede ela sobrevivesse a ataques. A ARPANET ela foi criada por volta de 1969 e ela teve como idealizador ou como mentor, vamos dizer assim, embora que um projeto desse porte a gente não possa falar que uma só pessoa, né, fez isso, mas quem estava à frente da ARPA nesse período, tocando esse projeto, era Robert Taylor, né? E ele recebeu a contribuição de Larry Roberts, que era um pesquisador do MIT. E um ponto importante a se destacar é que os conceitos fundamentais que eles usaram, eles buscaram inspiração, isso inclusive ele já comentou, com um psicólogo e cientista da computação, que é o Rick Leider, que com o tempo ele naturalmente vai sendo esquecido, mas que todos já
já deram a ele assim uns loiros pelas ideias, né? Eu já tinha mencionado anos 60, anos 70, mas a gente consegue precisar exatamente as primeiras mensagens que ocorreram de testes dessa rede da ARPANET. Eu sei que os historiadores atualmente não gostam muito de precisar datas, mas nesse caso a gente tem documentos bastante precisos em relação a isso. E a mensagem inicial, é um ponto curioso, a mensagem inicial ela ocorreu no dia 29 de outubro de 1969. Leonardo Kleinrock, acho que esse é o nome do felizardo, Leonardo Kleinrock, ele enviou da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, para o Stanford Institute. Ele enviou uma mensagem que tinha 5 caracteres: login, L-O-G-I-N. E o curioso é que essa mensagem ela não chegou toda. Eram só 5 caracteres, mas o tempo de conexão, de transmissão eram tais que o computador de Stanford ele parou de funcionar quando estava recebendo a letra O da palavra login, né? Então, para a gente ter uma ideia de como é, né? Como se melhorou isso aí, né? Que é um ponto importante também para a gente levar esse conceito lá para frente. Bem, a rede não era. Hoje em dia a gente usa o TCP/IP como protocolo praticamente universal, né, de transmissão de dados. Naquela época se usava o NCP, que é o Network Control Protocol. E o NCP ele tinha uma característica que era a rede que controlava e validava os pacotes, né? Hoje a gente tem mais um controle, uma validação a nível de máquina. Isso é um ponto também importante a se destacar. Ela é usada basicamente para testes de tecnologia, né? E testes de tecnologia de rede, né? Entretanto, o que ocorreu foi que a rede teve um sucesso tão grande que o crescimento dela foi vertiginoso, né? E isso, por um lado, gerava problemas, né? Mas, por outro, gerava a necessidade de resolver esses problemas, né? Que aí é uma coisa boa que acontece. Quando você junta pesquisadores, dão a eles problemas reais, né? E, com isso, a gente está tendo aí uma amostra da evolução da rede, né? no território americano. E, com isso, com esses problemas, um dos primeiros entraves que teve que ser resolvido foi o próprio protocolo. Então, como eu comentei, o NCP logo seria substituído pelo TCP/IP. Teria muito mais coisas a falar sobre a ARPANET, mas a gente temos que caminhar, né? Isso foi só uma introdução. E a gente vai tocar na questão da internet agora, né? Que seria o prolongamento da ARPANET, né? Na verdade, a ARPANET, acho que depois disso aí posso até mostrar um slide. A ARPANET, na verdade, ela se dividiu numa rede para militares, que se chamou a MILNET, né? E uma rede para acadêmicos, que continuou chamando ARPANET. Com o passar dos anos, essas redes foram rebatizadas. A militar passou a ser a NPRNet e a ARPANET acabou resultando no termo internet.
Em relação a essa rede militar, essas duas que estão mostrando ainda eram redes relativamente inseguras. Hoje em dia, a rede americana militar não trabalha mais em cima dessas duas redes. Uma outra rede, eu acho que o nome é SPRNet, que aí já trabalha com nível de segurança muito pesado. Mas bem, isso aí já seria uma outra história. Vamos diretamente para o que seja a nossa internet agora, né?